Você tem irmãos? Uma irmã ou um irmão mais velho? Caso tenha, vocês são parecidos ou muito diferentes? Vocês têm o mesmo gosto musical? Neste estudo, vamos conhecer Marta e Maria, duas irmãs bem diferentes em suas preferências e prioridades. Marta e Maria, duas irmãs, duas atitudes. Estudo bíblico. Antes de começarmos, vejamos algumas diferenças entre essas duas irmãs. Marta era a mais velha. Maria era a irmã mais nova. Marta estava sempre ocupada com as tarefas da casa. Maria deixava as tarefas da casa com a irmã. Marta era ativa. Maria era contemplativa. Marta vivia preocupada em atender bem seus hóspedes. Maria não tinha preocupação com isso. Marta era religiosa, mas não era aplicada às coisas espirituais. Maria dedicava-se mais ao que era espiritual. Introdução. Betânia era uma cidadezinha, ou melhor, um povoado, bem perto de Jerusalém. O Senhor ia sempre lá, porque havia uma casa aberta para ele. Ali, Jesus passou os últimos momentos de tranquilidade e paz de sua vida, ao lado de seus grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro. São lindos os quadros inspirados por essa família e registrados nas páginas da Bíblia. Quadro 1. A visita de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. O primeiro quadro nos mostra Jesus chegando a Betânia e Marta trazendo-o para hospedar-se em sua casa. Ela apreciava muito o mestre, era hospitaleira e considerava uma honra receber o Senhor como hóspede. Essa foi uma atitude correta de Marta. O escritor da carta aos Hebreus recomenda que sejamos hospitaleiros, pois alguns, fazendo isso, hospedaram anjos. Marta hospedou o Filho de Deus, o Salvador. Hoje, Jesus bate à porta do nosso coração e diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Parte 1. A escolha de Marta. Marta fez tudo para oferecer uma boa acolhida ao seu hóspede. Era uma visita muito importante e merecia o melhor. Assim, ela se esmerou para apresentar-lhe uma calorosa recepção. Enquanto realizava um serviço, pensava em mais outro, e foi ficando desanimada, inquieta, irritada e começou a murmurar. O seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada demais. Esse é um alerta para nós. Não podemos deixar que isso aconteça conosco. Precisamos recusar o desânimo. Tudo o que fazemos para o Senhor deve ser contado como alegria. Parte 2. A escolha de Maria. Enquanto Marta se fatigava na labuta caseira, Maria, sua irmã, assentada aos pés de Jesus, totalmente absorta, ouvia os seus ensinos. Bebia cada uma de suas palavras. Ela sabia que o serviço era coisa secundária. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos. Parte 3. A perda de Marta. Marta não podia saborear os ensinos de Jesus, pois estava muito preocupada com pormenores e coisas secundárias. Ela começou a se considerar vítima e passou a acusar a irmã diante do hóspede amado. Sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus na acusação. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E foi além, atrevendo-se a dar ordens ao mestre. Diz a ela que me ajude. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 40. Então a voz do mestre se fez ouvir. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Essas poucas palavras continham sérias advertências. Marta estava misturando o prioritário com o secundário. Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância. Marta não compreendia que Cristo veio para servir e não para ser servido.
Marta não percebia que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Essas advertências são dirigidas a nós hoje. Há mais uma coisa que devemos notar. Precisamos evitar a murmuração. Ela não agrada ao Senhor. Ela não edifica. Parte 4. O lucro de Maria. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como está no capítulo 10, verso 42. Maria escolheu estar aos pés de Jesus, numa atitude de adoração e como discípula. Ela não precisava ser repreendida, mas sim elogiada, pois havia feito a melhor escolha. O tempo que passamos com Jesus é sempre muito bem empregado. Precisamos organizar a vida de tal forma que aprender de Cristo seja o mais importante para nós. Quadro 2. A morte de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 ao 45. Parte 1. A tragédia da morte. O segundo quadro é anunciado por espessas mágoas. A morte roubou do lar feliz o irmão querido. Parecia injustiça da parte de Deus. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. O seu lar era dele. Então, apesar do quanto tinham feito, a tragédia os alcançou. Parecia indiferença da parte de Jesus. Maria e Marta mandaram chamá-lo. Esperaram que ele viesse para curar Lázaro. Ele não veio a tempo e Lázaro morreu. Pode acontecer isso na nossa vida também. Sofremos, nos desesperamos, oramos, clamamos e o pior acontece. Ter amor por Jesus não nos imuniza contra tristezas e provas da vida. Contudo, nos garante forças e conforto para sairmos vencedores dessas experiências. Jamais podemos permitir que elas nos vençam. Parte 2. A vitória sobre a morte. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já tinha sido sepultado. Nesse incidente, vemos a diferença de temperamento entre as duas irmãs. Marta, extrovertida e ativa, não pôde esperar e saiu correndo ao encontro do Senhor, enquanto Maria, mais introvertida e calma, ficou em casa, sentada. Marta desafiou a amizade do Mestre. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 21. Marta tirou de Jesus a mais transformadora declaração sobre a sua pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Versículo 25. Mas no verso 28, lemos que quando Marta disse a Maria: O mestre está aqui e quer ver você. Então Maria se levantou de imediato e foi até ele. É interessante notar que ela disse a Jesus exatamente as mesmas palavras que Marta tinha dito, mas a reação de Jesus foi diferente. Com Marta, Jesus manteve um diálogo teológico, mas Maria recebeu do Senhor o mais belo gesto de solidariedade. Jesus chorou. É tão bom saber que Jesus nos conhece pessoalmente e trata seus filhos individualmente. Ambas presenciaram a glória de Deus e receberam o irmão de volta, vivo e saudável. Com este fato, Marta adquiriu uma nova compreensão de fé, verso 22. Uma nova compreensão da verdade, verso 25 e 26. Uma nova compreensão do Senhor, verso 27. Maria compreendeu melhor o significado da morte. João, capítulo 12, versículo 3. E do sepultamento de Jesus. João, capítulo 12, versículo 7. Muitos judeus que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus fez, creram nele e o Filho de Deus foi glorificado. Todos foram beneficiados por meio dessa experiência dolorosa. Precisamos achar um propósito nas experiências difíceis pelas quais passamos, e mesmo sem achá-lo, devemos confiar no Senhor. Não podemos tirar conclusões precipitadas a respeito dos acontecimentos. No fim, tudo concorre para o bem, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Quadro 3. Uma refeição de amor. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao 8. Parte 1. Uma manifestação de amor. O terceiro quadro se deu num banquete em Betânia, 6 dias antes da paixão de Cristo. Foi uma ocasião muito especial. Lázaro, que tinha sido ressuscitado, estava à mesa com o Mestre. Marta, como sempre, servindo.
As qualidades de hospitalidade e de prontidão em servir continuam em evidência em sua vida. Maria, pela terceira vez, se encontra aos pés de Jesus. Ela quebrou todas as etiquetas e presta uma homenagem ao Senhor. Derrama um precioso perfume nos seus pés e os enxuga com os seus cabelos. Foi uma manifestação da sua alma, efeito de uma profunda afeição. Parte 2. Uma manifestação de crítica. E disse Judas, Que desperdício! e os demais discípulos concordaram. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 8. Talvez nós tivéssemos também criticado Maria, se ali estivéssemos. Não é assim que fazemos? Criticamos a igreja, criticamos o pastor, criticamos os oficiais, criticamos os velhos, os moços, as crianças. A oferta que a mulher ofereceu a Jesus, inspirada pelo amor, mal interpretada pelos homens, foi bem recebida pelo Senhor e recompensada pela história. Maria se imortalizou e por isso estamos falando dela hoje, como está em Mateus, capítulo 26, versículo 13. O seu desejo era mostrar amor e simpatia ao Senhor. Ele compreendeu, aceitou e recompensou o gesto condescendente. Temos feito alguma coisa extraordinária para o Senhor que realmente prove o nosso amor a Ele? Não por dever, mas por amor? Somos hoje gratos a Maria por essa lição de desprendimento? Conclusão. Marta procurou agradar ao Senhor por meio dos seus próprios esforços. Maria ofereceu-lhe o melhor que tinha. Isto nos faz lembrar de Caim e Abel. Marta possuía a personalidade ativa e extrovertida. O seu amor pelo Senhor revelava-se em serviço. Ela era uma mulher que agia rapidamente. Maria era introvertida e calma por natureza. Das 3 vezes que seu nome é citado na Bíblia, encontramo-la aos pés de Jesus. E Jesus amava tanto uma como a outra, como vemos no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5. Ao examinarmos o contraste entre Marta e Maria, devemos avaliar as nossas próprias relações com o Senhor. Temos mais de Marta ou temos mais de Maria? Aplicações para a minha vida. Se Jesus disse que devo ser um bom samaritano e ajudar aos outros, por que não mandou Maria ajudar sua irmã? Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Em que aspectos Marta é um exemplo ou uma advertência para mim? Ajudar os outros não substitui o tempo que devo passar com Jesus, alimentando-me da sua palavra. Quando o serviço cristão é realizado só com as minhas forças, será que os resultados não serão cansaço, desânimo, frustrações, mal-entendidos, lamúrias? Para aqueles que creem em Jesus, a morte é um breve dormir em paz. Assim como Lázaro, nós também ouviremos a voz do Senhor. Aleluia! Mais uma vez, obrigado por permanecer nesse estudo até o fim. Que o Espírito Santo te capacite para você ser diligente e hospitaleiro como Marta, mas sem deixar de estar aos pés de Jesus como Maria. Deus te abençoe. Estudo Bíblico.